Pois é, pessoal, vamos falar agora com vocês sobre esse tema, como deixar um bom legado e se tornar um líder inesquecível, não é? Muito bacana mesmo. Hoje na sociedade, possivelmente vocês vão ver aí pessoas que têm basicamente três motivos para não deixar um legado, né? Três motivos para que elas não deixem um legado. O primeiro motivo, geralmente, é, na verdade, ser o que não pode, não é? Muitas pessoas, por conta de vários motivos, elas desejam ter um status, desejam ter um meio social, desejam ter um modelo de vida que não podem. Quando a gente vive um modelo de vida que não está encaixado com a nossa realidade, dificilmente nós vamos nos preocupar com o legado. Por quê? Porque um dos princípios de deixar um legado é nós estarmos bem com nós mesmos. E quando nós temos esse problema de vivermos aquilo que não podemos, vivermos o momento que a gente não pode, viver um cenário que a gente não pode viver, não é? Ou viver de uma aparência, a gente tira o foco, não é? De ajudar o outro, de deixar um legado para o mundo inteiro, e a gente fica preocupado em exercer dois papéis na nossa carreira profissional ou de vida. Então, um dos princípios é esse, entender que a gente precisa ser o que a gente pode ser, não é? O segundo problema é quando a gente pensa que sabe de tudo, não é? Por quê? Quando a gente pensa que sabe de tudo, geralmente a gente é viciado ou a gente é contaminado pelo vírus da pedância, da arrogância. Não é tudo, não são todos, mas é uma tendência muito forte. As pessoas que geralmente acreditam que são autossuficientes, líderes que acreditam que são autossuficientes e que sabem de tudo, dificilmente eles estão com desejo de deixar um legado. Porque um dos princípios de se deixar um legado é aprender com os outros, não é? Quando a gente deixa um legado, a gente entrega algo para alguém ou deixa algo para alguém. Mas, a partir do momento que a gente entende que sabe de tudo, que pode tudo, a gente também tira o foco do outro e o nosso foco fica em nós mesmos. Então esse é o segundo problema. O terceiro problema das pessoas que não deixam o legado é o egoísmo, a centralização e, é claro, o seu jogo dos seus próprios interesses, né? Então, quando a gente está muito centralizado nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nas nossas metas, dificilmente a gente projeta um legado. Ah, Rodrigo, mas o meu sonho é deixar um legado, né? Ah, mas um legado, ele não é uma meta final. O legado, ele é um objetivo onde uma estrada deve ser percorrida para que ele aconteça. Logo, se você tem o objetivo de deixar um legado, você tem o objetivo de deixar muita coisa ao longo dessa estrada para que as pessoas possam caminhar. Então, centralização, egoísmo e jogo de próprios interesses é algo que a gente precisa evitar. Por quê? São esses problemas que fazem com que a gente perca o foco no outro. E como é que a gente pode deixar aí, não é, um bom legado para ajudar as pessoas, para tudo mais, se a gente, por algum motivo, está muito focado em nós mesmos. Então são três problemas básicos, né? Viver o que não é, ser o que não é, não é? A questão de pensar que sabe de tudo, pensar que é dono da razão, pensar que é senhor de tudo. E terceiro, egoísmo, centralização e projetar os seus próprios interesses. Essas três coisas é muito ruim para quem quer ou quem está pensando em deixar um legado. Agora, quais são as causas que faz acontecer esses problemas? Geralmente é a necessidade que a pessoa tem de autossubsistência, então ela faz com que ela fique preocupada somente com os objetivos dela. É a questão do corre-corre, da rotina, da pressa. Isso faz com que ela fique um pouco mais egoísta, centralizada, pensando em seus próprios interesses, porque não tem tempo de nada, não é? É a questão do status social que impulsiona, que aprisiona, que prende a pessoa a ela mostrar o que ela não é, e aí gera aquele problema de ser o que não pode ser.
Então essas são as causas que a gente vive. São causas sociais, são causas políticas, como por exemplo você exercer um cargo político e a partir do momento você achar que é dono do poder e ao invés de deixar um legado, você trabalha para os seus próprios interesses, não é? É a questão da religião, muitas vezes, não é? Das lideranças religiosas, que também acontece em muitos casos ter tudo isso. Então, essas são as causas maiores que geram aqueles 3 problemas que eu abordei para você. Aí você pode provavelmente conhecer alguém que está nesse cenário que eu te falei. Você provavelmente conhece um parente, um líder da empresa, você conhece algum gestor ou algum colega que vive esses 3 problemas e que é difícil que você enxergue nele ou nela uma pessoa que vai deixar um legado, não é? Uma pessoa que vai deixar um legado. Então, tudo isso você deve ter ao seu redor e já deve ter percebido em algumas pessoas ou talvez até em alguns familiares. Eu, particularmente, vivo isso e já vivi muito isso. Eu já vivi voltado para os meus próprios interesses. Eu já vivi voltado para querer tentar ser o que eu não podia ser. E aí eu entendi que eu cresceria muito mais e melhoraria muito mais quando eu me doasse, quando eu entregasse, não é, a minha alma, aquilo que eu sei para as pessoas, do que se eu ficasse focado em mim mesmo. Então eu já vivi isso, vivo isso de alguma forma, conheço pessoas e você provavelmente vive ou já viveu com alguém ou conhece alguém que vive esse cenário que eu falei para você, que você não encontra nele ou nela um motivo para deixar um legado. Mas se você fosse me perguntar, Rodrigo, então me diga o que é que eu posso fazer? Eu já vou evitar esses 3 erros. Ok, agora eu quero fazer alguma coisa que eu possa realmente perceber que eu estou no caminho certo para deixar o meu legado. O que é que eu devo fazer, Rodrigo? Você pode estar perguntando. E eu vou dar para vocês 3 sugestões de algo que eu pratico e que realmente faz muita diferença na minha vida em família, na minha vida profissional, na minha vida religiosa, na minha vida social. Ok? Então, primeira coisa, o que você deve fazer como primeira coisa para entender e medir que você está no caminho certo para deixar um legado? Primeiro, seja você mesmo. Seja você, né? Seja você com o seu jeito de amar, com o seu jeito de ajudar os outros, com o seu jeito de apoiar, com o seu jeito de inspirar as pessoas, com o seu jeito de ser único. Quando você procura ser você, você evita um daqueles problemas que eu falei, que é de querer ser o que não pode ser. Entendeu? Então, por incrível que pareça, nós sermos um personagem é muito mais fácil do que nós sermos nós mesmos. A coisa mais difícil neste mundo é nós assumirmos a nossa verdade, a nossa essência, a nossa alma. A partir do momento que você consegue se autocompreender, entender e começa a viver dentro de uma essência única que só você tem, né? Que é singular, você sendo você, com todas as suas individualidades, particularidades, você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ver que as pessoas vão enxergar você com outros olhos, você vai ver que as pessoas vão enxergar você com um pouco mais de verdade, à vontade, e isso vai ser fantástico, né? Isso vai ser fantástico. Não esconder o que você tem, não esconder o que você é e não esconder o que você faz. Ser verdadeira, ser verdadeiro na sua essência. Transparecer que você realmente é alguém que você é. Compreende? Então isso vai fazer uma diferença fantástica para você deixar um legado. Todas as pessoas que eu estudo sobre o legado e que eu observo sobre a questão de terem deixado um legado, eu observo essa característica. Elas são exatamente do jeito que elas são. Elas são quem elas são. E nada mais. Então, a questão é, em primeiro lugar, seja você. Ok? Segunda coisa, que eu acho não menos importante, né?
seja alguém que serve, que seja servidor, que goste de contribuir, de colaborar, de viver em harmonia, koinonia, sinergia, não é? Então, você precisa ser alguém que gosta e que pretende servir muito. Se o seu desejo por servir está abaixo do seu desejo de deixar um legado, então você não consegue deixar um legado. A gente só consegue deixar um legado quando a gente inverte a balança. Ou seja, o desejo de servir é muito maior, é muito maior do que o desejo de deixar um legado. Pô, parece até contraintuitivo, não é? Parece contraintuitivo. Deixar um legado e ter muita vontade disso não é muito importante. O que é muito importante é a gente servir. Quando a gente serve, o processo automático da servidão é um legado. Eu não sei o quanto você está servindo. Eu não sei, até um pensador, se não me engano, que não me fala a memória, diz: quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. É mais ou menos isso. Então, servir, o espírito de servidão, o espírito de colaboração, o espírito de sinergia. Então, esse é o segundo passo. Porque quando você serve, você desconecta de você mesmo e conecta com o outro. Então, aí você evita aquele problema de pensar que sabe tudo. Porque você está servindo com amor, com carinho e com respeito, não é? Então, primeira coisa, para você entender se tá no caminho de deixar um legado ou não, seja você mesmo, na sua essência, na sua verdade. Segundo, você deve procurar servir com natureza de gente humana, né? Com clareza, com transparência, com amor, com carinho. E a terceira, não menos importante também, é ser alguém que é ensinável. Ser alguém que tem humildade para dizer que precisa aprender, né? Que precisa saber mais, que não sabe isso, que não sabe aquilo. Então, ser uma pessoa fácil de relacionamento, no sentido de não achar que sabe tudo. Porque quando você é uma pessoa ensinável, né, você é uma pessoa mais agradável. Você é uma pessoa muito mais flexível. Você é alguém que entende o seu limite. Você é alguém que sabe que pode, não é? Que pode contar com as pessoas. E as pessoas sabem que podem levar a sério. As pessoas gostam de pessoas que têm humildade para dizer o que pode, o que não pode, o que sabe, o que não sabe. Não pense que quem deixa um legado sabe de tudo. Não pense que quem deixa um legado é senhor de si. Não pense que quem deixa legado é autossuficiente. Não, geralmente as pessoas que deixam legado, elas são ensináveis, humildes. Elas estão aprendendo o tempo todo. Elas estão o tempo todo crescendo com seus mentores, fazendo benchmark, tendo referências. Ele nunca entende que sabe de tudo e que é o melhor. Mas ele sabe que sempre pode fazer melhor. Quem deixa um legado não tem o sentimento de que é melhor, mas ele tem a certeza de que pode fazer melhor. Então, essas três coisas são muito úteis, anota aí, para você não se esquecer. Primeiro, seja você. Segundo, seja uma pessoa que serve com amor e alegria. E terceiro, seja alguém ensinável. Se você estiver em alto nível nessas três características, possivelmente você está no caminho de deixar um legado. Então siga este método, não é? Seja você, seja servidor e seja ensinável. Seja você, seja servidor e seja ensinável. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que a sua carreira vai decolar. Você vai ver que os seus negócios vão decolar. Você vai ver que as suas relações humanas vão ficar muito melhores. Você vai ver que a sua relação em família vai ficar muito melhor. Você vai ver que a sua alma, a sua vida, o seu bem-estar, a sua capacidade, não é, de ser verdadeira realmente vai ser outra. Então, é justamente isso que você precisa fazer. Vá em frente,
Bota pra quebrar, você tem tudo pra deixar um legado. Eu quero saber de você qual é o legado que você quer deixar. Pensa nisso, não é? Segue este método, faz dessa forma, porque eu desde 2001 eu venho entendendo e pesquisando esse cenário de fazer o outro se sentir importante e, é claro, deixar um legado com uma liderança transformacional. Então, desde sempre eu venho percebendo que ser você, ser servidor e ser uma pessoa ensinável faz toda a diferença na empresa, para crescer, para ganhar um cargo de liderança, para virar presidente da empresa, para abrir o seu negócio, para você ser empresário, para você ser pai, para você ser mãe, para você ser amigo, para você ter os seus seguidores, não interessa, para você ser um palestrante, para você ser coach, você precisa ter o tripé que rege um bom legado. Ser você, ser servidor e ser ensinável. Vai lá, bota para quebrar, quero ver e quero fazer parte do seu legado. Porque mais importante do que nós deixarmos um legado é nós fazermos com que o nosso legado construa o legado na vida de outras pessoas. E isso não tem preço, isso não tem endereço, isso não escolhe raça, nem cor, nem religião. Isso só escolhe você que está aqui. Quando se quer deixar um legado transformador, a partir do momento que a gente entende que precisa disso, a gente tem que ter a consciência de que este legado vai transformar a vida de outras e tantas pessoas e que vai fazê-las também deixarem seus próprios legados. E por fim, como sempre eu digo, nunca esqueça de fazer o outro se sentir importante, como um pai, como uma mãe que ama tanto o seu filho que está dodói e entrega para ele o seu sono, os seus cuidados, a sua atenção. Como um filho que tem orgulho de ter os pais que tem. Como um pássaro que tem o orgulho de ter ficado com a mãe alguns dias e depois saído para voar. Então, voe, siga seu rumo, deixe seu legado, sempre com orgulho, com respeito e principalmente fazendo as pessoas se sentirem importantes.